Olá pessoal, começando mais um programa A Hora do Esporte. Estou aqui ao lado do PH. Tudo bem, PH? Como é que foi de férias? Tudo bem? Tranquilo, graças. Legal. E deixando aqui um abraço para o Kaique Rezende, está em Bauru, está agora estudando, voltaram às situações normais para ele. Forte abraço para você. E agora vamos falar do assunto que dominou os últimos dias, né? Das Olimpíadas. Tivemos a cerimônia de encerramento, foi uma cerimônia muito bacana, tivemos muita alegria, o Rio de Janeiro contemplando toda aquela beleza que ele tem e mostrando para o mundo o quanto nós somos capazes de fazer uma atividade tão bacana como foi feito. Muito legal. O que você achou do encerramento, cara? Eu achei espetacular, Beto. Eu particularmente não esperava tamanha beleza. Gostei muito da parte quando se apagou a tocha, aquilo ali pra mim não tem palavra. E eu não queria que apagasse a tocha, porque foi uma situação muito bacana. O Brasil ele mostrou que é capaz de fazer um grande evento, não é? Nós sabemos que temos muitos problemas, várias situações, mas é importante a gente saber que somos capazes. Para a nossa autoestima é muito importante. E o Rio de Janeiro deixou uma imagem para o mundo muito bacana, né? Isso é legal, né? E aí a gente tem aqui como comentários, né, algumas situações, o quadro de medalhas, por exemplo. O Brasil, ele infelizmente, né, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, não atingiu aquela quantidade que era interessante, que ele imaginava chegar pelo menos umas 27, 28 medalhas. Infelizmente não conseguimos totalizar, né, isso tudo que ele imaginava, mas por outro lado, nós tivemos algumas surpresas, né, que foram bastante interessantes. Os Estados Unidos, como era de se esperar, terminou em primeiro, né? Depois nós tivemos a Grã-Bretanha, que atingiu uma marca bastante expressiva também, a China também com uma marca impressionante, né? E o Brasil, infelizmente, não figura entre os 10, mas ele ficou em 13º lugar. E nós tivemos aí muita coisa legal, inclusive fomos elogiados pelo Thomas Bach, né, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e nós temos até um vídeo para falar a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha? Thomas Bach falou também sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico da Irlanda, acusado de cambismo. Ele disse que acredita na presunção da inocência de Patrick Hickey. O ex-executivo do COI foi preso no Rio, suspeito de participar de um esquema ilegal de venda de ingressos. Bach disse que não há mais nada a ser feito, além de esperar o trabalho da justiça, já que Hickey se afastou de todas as tarefas do comitê. No balanço geral da Olimpíada, Thomas Bach disse que o evento está sendo icônico e classificou como muito positivo o resultado final. Para o presidente do COI, os atletas de alto desempenho foram alguns dos pontos positivos dos Jogos. Ele citou Usain Bolt, Michael Phelps e a judoca brasileira Rafaela Silva. Já a melhoria no transporte público foi lembrado como exemplo de legado olímpico. Muito legal a gente ser elogiado, né, por uma pessoa de tamanha expressão. É importante a gente saber que outras cidades no mundo, né, e que já sediaram as Olimpíadas, uma situação dessa magnitude, também passaram por vários problemas, várias situações, e uma delas, né, nós temos também um vídeo falando justamente a respeito disso, porque muito se fala do legado que fica, né? É importante a gente saber algumas questões de infraestrutura, como é que umas cidades lidaram com essa situação. Vamos dar uma olhadinha no próximo vídeo e a gente vai saber como é que fica essa situação. Vamos lá? Para conseguir o melhor ângulo, vale ficar agachado, subir na árvore ou no ombro do pai. Hoje o jogo ele ficou em segundo lugar, eu quero ver ele em primeiro. Depois de assistir ao vôlei de praia, Leandra trouxe a família para ver a canoagem. Trazer as crianças, estar um dia gostoso, depois curtir uma praia, basicamente isso. Lúcia teve o privilégio de conhecer o Isaquias Queiroz. Foi aqui no Rio, há 4 anos, quando ele treinava para a Olimpíada. Muito simpático, um garoto super simples e sempre com essa vontade que um dia ele ia ser campeão.
No fim da prova, a torcida vibrou. O baiano, de apenas 22 anos, subiu no pódio pela segunda vez nos Jogos do Rio. E no próximo sábado, caso se classifique amanhã, vai disputar a canoa dupla de 1.000 metros. Foram aproximadamente 30 segundos de prova e Isaquias Queiroz é medalha de bronze. Ele pode se tornar o único brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma única Olimpíada. E essa galera que não se cansa não. Depois de vir torcer para o Isaquias, eles vão para uma outra competição na mesma arquibancada, né? Na geral do Maracanã. Que é de graça e vale a pena, né? Brasil. Então, é interessante, né? A gente vê como é que muda algumas situações aí para as pessoas, para as cidades e tudo mais, né? Agora, vamos voltar só a falar um pouquinho da questão das medalhas que o Brasil acabou conquistando, né? Então, o Brasil ele conquistou 7 ouros e foi muito legal. A Rafaela Silva, que não estava cotada como uma atleta que efetivamente ia chegar estourando, e ela estourou, muito legal. Lembrando que foi uma grande superação. Sim, o salto com vara, né? Tivemos aí com o Thiago Braz, né? Também uma outra coisa, foi uma grata surpresa, não é? Surpreendente. Sim, sim. E aí nós tivemos a vela, né, também, que foi muito legal. O boxe com o Robson Conceição, parabéns, muito legal. E aí tem a prata, né, que nós tivemos com 6 pratas, nós tivemos, muito legal. O bronze, que nós tivemos aí também 6 medalhas de bronze. E o interessante é que, por exemplo, é o lado, infelizmente, o lado negativo, né? É que, por exemplo, o judô, a gente imaginava muito mais medalhas, imaginava uma colocação melhor, né? Porque é um esporte que sempre nos trouxe bastante medalha, sempre os atletas conseguiram dar uma resposta no momento bastante interessante. Dessa vez, infelizmente, não conseguimos. O Arthur Zanetti, ele também teve uma participação muito legal, como na anterior. Tivemos aí o Arthur Nori, né? Que na ginástica do solo. Dobradinha no pódio. Pois lembrando. Dobradinha, foi muito legal. Então, essa Olimpíada, como um saldo geral, imagino que foi bacana. E olha que nós nem falamos ainda de algumas situações aí do vôlei e do futebol, né? O vôlei de praia, por exemplo, que continua sempre naquela mesma pegada, já temos uma tradição, o vôlei de quadra, que nós vamos falar no próximo bloco, e o futebol também, que está tudo tranquilo. Agora, uma coisa que nos deixa com muito, muito, muito orgulho foi a canoagem, que foi uma grata surpresa para a gente. 3 medalhas. Então, pois é. Inédito. E para isso, nós temos até um vídeo para mostrar aí para vocês, que foi assim, muito legal. Vamos dar uma olhadinha no vídeo e depois a gente fala. Igor se juntou à seleção de paracanoagem há 4 meses. O nome dele não estava entre os convocados para a Paralimpíada, mas tudo mudou em 10 dias. O corte de Fernando Rufino, o cowboy, devido a um problema cardíaco, colocou o canoísta paranaense nos Jogos. A equipe técnica informou eu e um outro atleta, o Alex, que talvez poderia substituir o cowboy, mas não era nada 100%. Mas desde então, desde o primeiro dia que eu estou aqui, eu sempre me empenhei, sempre me preocupei em poder aprender. O Igor, ele é um atleta muito bom. Ele vem evoluindo bastante, vem se esforçando muito nos treinos e vai representar muito bem o Brasil também. Apesar do corte, Cowboy segue treinando com o grupo. Fora do Rio, ele agora quer ajudar Igor com sua experiência. Também estou cobrando dele, sabe, meu amigo, eu quero torcer para você. E passa essa responsabilidade para você, por causa que o peso de representar a nação, representar o país, nos Jogos Olímpicos, isso é coisa muito grande. Apesar da mudança na equipe brasileira que vai representar o país na Paralimpíada do Rio, dá para dizer que o grupo ainda tem o seu cowboy. É que o Igor, ele também foi peão de rodeio, e foi justamente numa arena que acabou sofrendo um acidente que mudou a vida dele. Na canoagem, desde 2013, ele sonha com a medalha na estreia da modalidade. O primeiro passo é passar para a final A, né, que tá na final entre os melhores. E assim que eu conseguir passar para a final A, dar o melhor e fazer o que eu estou fazendo aqui. E o Brasil tem chance de medalha, né? E o cowboy? Bom, ele já pensa em 2020.
Eu tenho que fechar minha carreira com uma medalha olímpica. Eu vou ganhar uma medalha olímpica se Deus quiser, porque eu sou muito confiante em mim. Eu acredito muito em mim. E Tóquio tá aí já há 4 anos, é um tapa na peteca e eu já vou estar lá já. Legal, parabéns, foram 3 medalhas importantíssimas. Esse menino tem um futuro brilhante pela frente, né? Certamente vai, em outras situações, ele vai avançar muito mais do que já fez, né? O Isaquias Queiroz está de parabéns. Foi uma conquista e foi uma surpresa pra gente. Nós não temos tradição nesse esporte, né? Sem dúvida uma surpresa, não foi? Sem dúvida. E tipo, uma coisa mesmo foi a conquista de 3 medalhas, algo que nenhum brasileiro conseguiu até hoje. Isso é louvável. Tem alguns atletas que já conseguiram uma marca próxima disso, 2 medalhas, né? Mas essa realmente foi muito bacana, foi uma surpresa, sem dúvida, e ele fez história. Lembrando também que ele foi o porta-bandeira do encerramento. Isso, sem dúvida. Mas nada mais justo, né? Para esse moço, um rapaz de 22 anos, tem um futuro pela frente, certamente vai ter muitas conquistas, um rapaz super humilde. Eu ouvi algumas entrevistas dele, muito bacana, sem dúvida, muito bacana, muito legal. Agora vamos para o intervalo, pessoal? Até mais. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltando, pessoal, voltando para falar agora dos destaques da Olimpíada, né? E aí, você achou que teve muito destaque? Quem que você achou que teve destaque nessa Olimpíada? Sem comparação, Simone Biles, Michael Phelps, Usain Bolt. E entre os 3 dá para votar em alguém, assim como seu principal destaque? Com certeza Simone Biles. É mesmo? Brilhou só muito. Porque é uma princesinha, uma menininha muito linda. Aliás, na ginástica, minha esposa que me perdoe, mas as meninas da ginástica são maravilhosas, não é? Pois é, mas eu diria o seguinte, eu particularmente vejo o Usain Bolt um espetáculo. Ele só tem ouro, né? O cara não é brincadeira. O Michael Phelps, que sem dúvida, pela quantidade de medalhas, já fala tudo, né? São 28 medalhas, o cara tem 23 medalhas de ouro, é impressionante, né? E essa mocinha, né? A Simone Biles, que ela, sem dúvida, deu um espetáculo pra gente. Então, essas coisas são as imagens que vão ficar na nossa memória, de imagens sensacionais, muito bacana. Uma coisa legal, o Usain Bolt, por exemplo, torceu pelo Brasil, torceu pelo nosso craque maior, não é? Estava presente no estádio. Isso, estava presente no estádio. Então foi uma coisa muito legal. O Neymar homenageou ele também, fazendo lá o sinal da flecha e tal. Foi muito legal. Essa Olimpíada realmente teve muita coisa bacana. Agora, coisa bacana mesmo, foi ver a vitória do vôlei brasileiro. Não foi bacana pra caramba? Muito bacana. Foi, né? Olha, eu diria que inicialmente, né, quando o Brasil iniciou as Olimpíadas, que o time parecia que não estava muito bem acertado. Eu, particularmente, estava até um pouco ansioso, porque eu sempre vejo os times do Brasil sempre muito forte, e esse também muito forte, mas no início ele teve lá umas pequenas dificuldades, mas o legal é que ele cresceu na competição. Aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz, que foi o caso do Serginho, né? O Serginho, a 4ª Olimpíada,
quarta final de Olimpíada, ele tem 2 pratas, tem 2 ouros e ele encerrou, está encerrando sua carreira de forma brilhante. Poucos atletas têm essa oportunidade, né? Com chave de ouro. Pois é, ele fechou com chave de ouro. Parabéns ao Serginho, que é aqui de Pirituba, viu? É aqui de Pirituba, São Paulo. Isso, aqui Pirituba, um bairro que nós procuramos da melhor maneira honrar. E o Serginho, sem dúvida, fez isso. Aliás, ele mencionou isso, né? Ele falou que uma pessoa que saiu de Pirituba e tal, né? Falou o nome da mãezinha dele. E ele falou que agora ele vai ter mais tempo para ficar com os filhos, ficar com as pessoas mais próximas dele. É muito bacana fazer um churrasquinho, coisa assim. Convida a gente, viu, Serginho? Somos aqui de Pirituba também. Pois é. E essas coisas que são bacanas. O Bernardinho é, sem dúvida, um vitorioso, é uma pessoa que tem ele é predestinado pela vitória, né? Ele tem uma vontade de vencer muito grande e, sem dúvida, é uma pessoa admirável. Nós estamos muito felizes porque ele está honrando a gente como brasileiro, não é? E esse time todo. Vale a pena observar, Beto, uma coisa. De começo, todos os brasileiros estavam apostando em times femininos. Seleção do vôlei, seleção feminina de futebol. E o que mais me surpreendeu é que os mais criticados foram os que chegaram mais longe. Seleção masculina de vôlei, ouro. No começo estava sendo criticada drasticamente. Agora, a seleção feminina também, de futebol, que acabou ficando com 100 medalhas. Uma pena, né? Uma pena. A seleção... agora falando do futebol, a seleção feminina foi uma pena e acho que a derrota acabou desestabilizando um pouco. Quando foi disputar o 3º lugar, eu imagino que as coisas não estavam muito bem na cabecinha delas. A gente sempre fala isso, né? No esporte a cabeça tem que estar muito bem. E mesmo que estavam focadas, sabe? Mas aquilo foi um baque, elas não mereciam, não queriam, enfim, mas é do esporte, né? Agora, que legal, temos uma medalha de ouro que a gente sonhava tanto, e aí, como você disse, né, o masculino, que não se tinha, o pessoal estava criticando muito e tudo mais, mas no final das contas cresceu na competição, assim como aconteceu com o vôlei, né? Cresceu na competição e conseguiu uma vitória espetacular. E nós temos um videozinho falando a respeito disso, para vocês darem uma olhadinha como é que o pessoal estava antes, durante e depois do jogo, não é? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Depois de 2 semanas torcendo por medalhas nos mais diversos esportes, o brasileiro voltou seus olhos para o futebol, no tradicional palco do Maracanã, para a tão esperada final olímpica contra a Alemanha. Eu acho que vai ser bem animado esse jogo, com expectativa que o Brasil vai ganhar. 7-1, no mínimo, para descontar tudo que nós sofremos. Nesta tarde, parecia que todo mundo queria ver o Brasil ser campeão. Estou aqui, torce para o Brasil. Só ganha 3-1, tá bom. Se o atual Maracanã comporta no máximo 80 mil pessoas, o Boulevard Olímpico é muito mais democrático. Apesar do tempo chuvoso, milhares de pessoas vieram até aqui acompanhar as Olimpíadas no telão. Se o Brasil vencer, é claro, a festa continua. E se o Brasil perder, eu duvido muito que também não tenha festa. Ah, com certeza. Aqui é festa 24 horas, né? Isso é coisa do brasileiro, fazer festa ganhando ou perdendo. Ao redor dos telões espalhados no Boulevard, um mar de gente que saiu de casa, vestiu-se de amarelo e voltou a se animar com a seleção. Qualquer resultado que traga medalha de ouro tá bom. Animação que ganhou força com o gol no primeiro tempo. Neymar de falta, muito show. Brasil mandando um jogo 1-0 e vai deslanchar agora tem que correr atrás. Nas ruas, a confiança é inabalável, mesmo após o empate alemão. Medalha de ouro é nossa, hein? Tô confiante. Depois do empate no tempo normal, tinha torcedor já prevendo o que ia acontecer. Vai ganhar nos pênaltis, com certeza. Você acha que vai ter os pênaltis? Com certeza. E o Neymar vai fazer o gol do título. Esse menino é um visionário, hein? Esse menino, torcedor do Inter, ele previu que o jogo ia para os pênaltis, que o Neymar ia fazer o gol decisivo.
Que legal, né? Você vê aí antes do jogo e você vê aquela tensão e tudo mais, mas o otimismo do brasileiro, né? E a alegria no final, né? Muito bacana, muito legal. A seleção brasileira dessa vez conseguiu fazer com que nós, né, torcêssemos com muita vontade. Essa seleção olímpica, eu disse já em programas anteriores, ela tinha um diferencial em relação às demais, né? Pelo menos as últimas seleções que nós temos aí. Por ter grande parte dos jogadores aqui no Brasil, e são jogadores que estão crescendo e que tem um carinho muito grande da torcida, isso foi muito legal, né? Muito bacana, não é? A torcida brasileira foi sem igual, digamos. Sem dúvida, foi muito bacana. E aproveitando isso, o nosso técnico da seleção, né, o Tite, aproveitando toda essa atmosfera, toda essa situação, fez a convocação para as eliminatórias, né, para os próximos 2 jogos que acontece aí no dia 1º aí de setembro, né, o primeiro jogo, e depois nós temos o outro que é dia 6 de setembro. O primeiro jogo vai ser contra o Equador. Então ele fez a convocação, saiu a lista, né? E dentro dessa lista constam bastante, uma base de jogadores aí que são dessa seleção vitoriosa. Isso, muito legal, né? O que você achou? Eu achei uma escalação, quer dizer, uma convocação bem legal, mas eu acho que deveria ser bem mais aproveitado os atletas olímpicos visando as futuras Copas. Mas aí, veja, ó, nos goleiros, né? O Alisson, ele está mantendo uma coerência. Ele tem o Alisson, o Marcelo Groi, né? E tem o Everton, aí, que jogou, que brilhou, que foi decisivo. Parabéns, né? Aliás, nessa situação a gente tem outra para falar. Que coisa bacana que foi os jogadores do Brasil estarem com a camiseta do Fernando Praz por baixo. Quer dizer, eles mostraram a presença dele ali, né? Poxa, que legal. Muito bacana. Eu achei que eles estavam de fato muito fechados entre eles. E né? vale ressaltar que a maioria dos que vestiram a camiseta dele eram rivais, de clubes rivais. Então, que deixaram a rivalidade de lado para colocar a camiseta. Mais uma coisa interessante, né? Que é isso que o espírito olímpico, e a seleção tem que ter isso. Cada um defende o seu clube e tem que defender da melhor maneira. E o futebol, a gente sabe que as pessoas se exaltam em algum momento, mas eles são profissionais, né? São profissionais e fora dali, um tem que torcer pelo outro, né? Tem que torcer para pronto restabelecimento e tudo mais. Isso é muito legal. Bom, nós temos aí os zagueiros, né? O Miranda, da Internazionale, Gil, Marquinhos e o Rodrigo Caio de São Paulo. Olha ali, o Rodrigo Caio, que jogou muito legal, né? E os laterais, quem são os laterais? Fagner do Corinthians, Daniel Alves da Juventus, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Legal, legal. E aí, vamos lá, o meio-campista. Meio-campistas, Casemiro do Real, Rafael Carioca do Atlético Mineiro, Paulinho do Guangzhou Evergrande da China, Renato Augusto, Juliano do Zenit, William do Chelsea, Felipe Coutinho do Liverpool e Lucas Lima do Santos. Lucas Lima, olha que legal, bacana, hein? Para mim foi uma grande surpresa, Lucas Lima. Mas legal, bacana. E o Renato Augusto, muito merecido essa convocação, imagino eu. Que de começo não estava brilhando muito, a torcida estava pegando muito no pé, mas depois pegou firme e começou a jogar bem. Pois é. E nós temos os atacantes. Você gostou? É o quarteto olímpico, eu gostei bastante. Quem são? Quarteto não. Vamos lá, fala pra gente. Neymar do Barcelona. Ih, joga pouco esse, hein? Gabriel Jesus e o Tyson, que infelizmente não foi liberado por alguns motivos, mas olha, o Neymar, parabéns Neymar, ele assumiu dessa vez e agora nos jogos finais, né, a real posição dele de liderança. Ele foi agraciado com a última cobrança sendo ele para fazer, foi muito interessante. Parabéns Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, formaram um ataque de preocupar zagueiro, né, de preocupar o time adversário. Realmente essa seleção teve uma atitude, e isso é muito interessante. Quando um time tem atitude e vai para cima e mostrou para a torcida
que eles estão aí para isso, né? Aquele brilho que a gente não via há muito tempo, desde a época da Copa das Confederações. Há muito tempo. A gente só tem a agradecer. Foi muito bom, né? Muito legal. Agora, só rapidinho, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que encerra, ainda tem um jogo a ser encerrado, né? Mas do jeito que está, nós temos aí uma colocação que o Palmeiras está lá na frente, né? Palmeiras com 40 pontos ganhos, né? Seguido do Atlético Mineiro que subiu, o Flamengo também e o Santos que teve uma derrota, que agora o Santos ocupa a 4ª posição, né? E tem algumas mudanças lá embaixo, né? Tem alguns times que conseguiu respirar. O Cruzeiro, por exemplo, está conseguindo respirar, né? Também. Então, pois o Curitiba que venceu o Santos ontem, né? E essa situação acaba melhorando um pouquinho. Agora, infelizmente, o América, né, o Santa Cruz, parece que não vai conseguir. Não tem jeito. Vai ser difícil, né? Infelizmente. Mas, agora, tem alguns times, né, que mesmo com a ausência desses jogadores que estavam servindo aí a seleção, né, a seleção olímpica, mas chegou a não afetar tanto assim, né? Conseguiram se manter bem. Conseguiram se manter. Interessante. Ontem, por exemplo, o Palmeiras ele empatou com a Ponte Preta. A Ponte Preta é um time que nessa nova arena está dando um trabalho danado. O Palmeiras não conseguiu ganhar da Ponte Preta ainda, né? O São Paulo, que ontem continuou. Deixou escorregar. Deixou, né? Escapou pelas mãos. Mas acontece, né? Acontece. E agora tem um jogo de encerramento, né? O Corinthians joga agora contra o Vitória e vai ter... vamos ver como é que vai ficar. No Itaquera, muito provavelmente, o Corinthians deve levar essa, né? Provável. Pois tá bom. Bom, pessoal, siga-nos no Twitter, mande seus comentários. Aqui vai passando aqui embaixo as informações para vocês, tá bom? E deixamos aqui um forte abraço para vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos.